A história da imigração japonesa ao Brasil completa agora, em 2023, 115 anos. Está ilustrada em museu com cerca de 97 mil itens. Caminhar pelos corredores do Museu da Imigração nos faz entender um pouco da história. E a nossa viagem começa aqui, nessa réplica do primeiro navio que atracou no Porto de Santos em 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Estamos completando este ano 115 anos da vinda deles e eles vieram inicialmente todos com um contrato de trabalho nas fazendas de café. São Paulo, por isso que entraram muitos japoneses no estado de São Paulo, porque São Paulo era o maior produtor de café na época. E depois da abolição da escravatura, as fazendas de café receberam muitos imigrantes europeus, espanhóis, italianos, alemães, só que a situação de trabalho nas fazendas de café na época, início do século, não era muito bom. Então, os europeus, não acostumando, acabaram saindo. E aí, as fazendas, precisando de mão de obra, chamaram, resolveram mandar mensageiros para o Japão e a China, dizendo que queriam receber imigrantes para trabalharem nas lavouras. Para contar essa história para as próximas gerações, nasceu o museu. Justamente para que os descendentes que hoje vivem na cidade, não sabem de nada, acabam não sabendo como foi o início, por que os imigrantes vieram aqui. Muitas vezes os jovens nem sabem por que os seus antepassados vieram aqui. Então, aqui às vezes as pessoas vêm em busca do seu passado. Inclusive temos um totem onde consta a lista de passageiros dos navios de imigração e muita gente vem buscar pelo nome, é um totem de buscas, e você descobre o nome, você sabendo o nome do avô e inserindo, dá para descobrir em que ano, com que navio, com quais pessoas que ele veio. Os japoneses que trabalhavam nas fazendas conseguiam fazer uma poupança, compravam um lote e construíam uma cabana como esta. Os visitantes que vêm aqui até o museu conseguem sentir como é estar em uma das primeiras habitações dos imigrantes. As pessoas que vêm aqui, principalmente idosos, japoneses descendentes, ficam emocionados com essa cabana do imigrante. Tem muita gente que entra lá, eu já vi senhoras que ficam emocionadas e começam a chorar, porque diz que lembra da casa do avô, diz que era exatamente assim. Meus pais vieram do Japão devido à dificuldade em tudo, após a guerra, Aqui no museu, o senhor conseguiu lembrar um pouquinho das coisas que o senhor ouviu na sua infância? Sim, muito. Como foi? A dificuldade, no início aqui no Brasil, o sofrimento, vieram pensando que pudesse retornar logo para o Japão, E não foi nada disso. É o sentimento de emoção. O visitante encontra toda a história da imigração em ordem cronológica e é possível ver a contribuição dos japoneses para o Brasil. A contribuição dos japoneses não só na agricultura, porque eles vieram inicialmente basicamente para a agricultura, desenvolver a agricultura no Brasil, inclusive na região amazônica, que nada se plantava e nada se dava, os japoneses entraram e tiveram sucesso com a juta e com a pimenta do reino, lá no norte. E hoje a gente vê a contribuição dos japoneses, não só na culinária, em várias áreas que os brasileiros tiveram uma receptividade boa, e também não só nessa parte assim de culinária, cultura japonesa, como ikebana, por exemplo, que é muito apreciada até por muitas são professoras brasileiras, E também nos esportes, que aqui nesse museu a gente pode ver que os japoneses introduziram, por exemplo, o judô, E o judô é o esporte que tem maior população de judoca do mundo, é a brasileira. Esse tipo de modalidade que os japoneses introduziram, foram bem aceitos pelos brasileiros. Então existe essa integração cultural também,
E eu acho que essa contribuição passa, então, para depois da guerra, a vinda das empresas japonesas, que também contribuíram com muita tecnologia aqui para o Brasil, né? E o desenvolvimento industrial do Brasil, né? Então, essa história toda é que tentamos contar aqui neste museu, né? Que é não só a história dos imigrantes japoneses, mas a contribuição do povo japonês de um modo geral, participando na construção desse país.